Olá, agraciados, a paz do Senhor. O tema de hoje é: o que é o pecado? Tem uma definição bem famosa no meio cristão sobre o que é o pecado. E eu vou fazer questão de mencionar aqui. A definição é a seguinte: o pecado é a transgressão da lei. Se você já é cristão há um bom tempo, provavelmente você já ouviu essa definição. O pecado é a transgressão da lei. O que é transgressão? Transgressão significa desobedecer, não cumprir alguma coisa. E lei? Lei significa ordem, regra, um princípio, uma obrigação, um mandamento. Então, se for para colocar numa definição mais... como é que se fala? Uma definição mais coloquial, né? Podemos dizer que pecado é não fazer aquilo que você sabe que deves fazer. Eu defino assim: pecado é não fazer aquilo que você sabe que não deves fazer. Tem um versículo, só não lembro onde está, mas o versículo diz: aquele que sabe fazer o bem, mas não faz, peca. Então, por isso defino assim o pecado. O pecado é não fazer o bem que você sabe fazer. Na minha definição. Então, mas o que é o pecado realmente na prática? O que é o pecado? Eu vou ler Romanos 7:7 na linguagem de hoje. Assim diz a palavra do Senhor. Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Eu vou repetir. Pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Pecado é tudo aquilo que você sabe que é errado. Vou repetir. Pecado é tudo aquilo que você sabe. É tudo aquilo que você sabe que é errado. Por isso é que antigamente Deus precisou colocar lei. Por quê? Porque se Deus não desse lei, o povo não poderia saber o que é pecado. Por quê? Porque para eu não cobiçar, eu preciso saber que cobiçar é errado. Para eu não mentir, eu preciso saber que mentir é errado. Estás a ver a lógica? Então, por isso é que Deus precisou colocar a lei, porque se Ele não colocasse a lei, as pessoas nunca iriam saber que mentir é pecado, cobiçar é errado. Cobiçar é pecado. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero te dizer que tudo aquilo que você sabe que você não deve fazer, tudo aquilo que você, na tua consciência, tudo aquilo que, porque saber, o que significa saber? Saber significa você ter conhecimento de algo. Então, tudo aquilo que você sabe que você não deve fazer, tudo aquilo que você sabe que não é bom, se você fizer aquilo, automaticamente você está a pecar. Sim. Não, o pecado, por isso é que a Bíblia está a falar que a Bíblia diz que não devemos julgar o nosso irmão. Acho que é em Tiago, que diz que não devemos julgar o nosso irmão. Por quê?
Porque é Deus quem faz as leis. Então, eu nunca vou saber sobre o que está na tua consciência. Eu nunca vou saber o que você sabe e o que você não sabe. Você mesmo sabe o que você sabe. Então, você precisa se examinar a você mesmo. Você precisa examinar você mesmo. E saber se você tem feito as coisas que você sabe que é errado, mas estás a continuar a fazer. Ou, se você não sabe que mentir é errado, ok, tá tudo bem, minta. Você não tá pecando. Ô, Gina, sério? Como assim, Gina? Como assim? É sério o que eu tô a dizer. Pecado só é pecado se você sabe que aquilo é pecado. Lembras do que eu falei mais atrás? Eu disse, por isso é que foi necessário Deus dar a lei. Por quê? Porque Deus nunca poderia vir falar que alguém pecou se essa pessoa nunca tivesse uma ordem lhe dizendo para não fazer. Eu vou falar sobre Adão e Eva. Lembras de Adão e Eva? Por que a Bíblia diz que eles pecaram? Por quê? A Bíblia diz que eles pecaram porque eles foram proibidos de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Estás a ver, se Deus não tivesse dito nada para eles, não tivesse proibido eles de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles nunca teriam pecado. Mesmo se eles comessem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mesmo se eles comessem, eles não pecariam. Por quê? Porque não tem nenhuma lei, não tem nenhuma ordem, eles não têm nenhum conhecimento que não devem comer aquilo. Então, por que eles pecaram? Porque eles receberam uma ordem. Eles receberam uma ordem. Por quê? Por que eles pecaram? Porque eles tinham conhecimento. Por que eles pecaram? Porque tinham sabedoria. Sabiam que não era para comer aquele fruto, mas eles comeram. Aí eles pecaram. Então, por isso é que você vê, tem uma parte na Bíblia onde Deus fala que só depois que o evangelho do reino for pregado a todo mundo, aí será o quê? O fim. Por quê? Para que ninguém chegue diante de Deus e diga: eu nunca ouvi falar disso, não. Por isso é que você vê, a Bíblia nos manda pregar o evangelho. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, Deus sempre manda as pessoas proclamarem a palavra de Deus, proclamarem. Por quê? Porque o pecado vem pelo conhecimento que você tem. Se você não tem, porque se as pessoas não tiverem conhecimento que algo é errado, as pessoas Deus não pode vir falar nas pessoas: você pecou. No dia do tribunal, no dia do juízo final, Deus não poderá vir falar na pessoa: você errou, você pecou. Por quê? Porque para o pecado começar, a pessoa precisa primeiro saber. É o que eu disse. É o versículo que eu citei antes, que diz: eu não saberia que a cobiça é pecado se a lei não me dissesse não cobice. Adão e Eva não saberiam que não deveriam comer da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, se Deus não falasse. Então, eu quero te alertar, meu irmão, quero te alertar, minha irmã, a examinar a você mesmo. A examinar a você mesmo. Examina a tua consciência. Examina a ti mesmo. Examina a tua consciência. Você realmente tens feito o bem que você sabe fazer? Você realmente tens feito aquilo que você sabe que é o certo a fazer? Ou tens agido contra o conhecimento que você tem? Porque a Bíblia diz que não pode jorrar água salgada de uma fonte de água doce. Da mesma forma, não pode uma árvore de figo não pode dar uvas. Então, se dentro de você
você sabe, se dentro de você você sabe que fornicar é pecado, mas estás a fornicar, Deus vai te julgar. Deus vai te julgar o quê? A tua consciência. Por quê? Porque o conhecimento de alguma coisa, o conhecimento do pecado, fica dentro da consciência. Então Deus vai te julgar a tua própria consciência. Deus vai te falar, não, filha, não, filho, você sabia. Você sabia. Você não pode me falar que... Você sabia. Então, eu quero que você se examine. Se você está a agir, se você está a ser fiel à tua consciência. Você está a ser fiel ao conhecimento que você tem. Você tem um conhecimento que cobiçar é pecado. Estás a cobiçar por quê? O versículo em Romanos 7,7 diz: eu não saberia que a cobiça é pecado se a lei não dissesse não cobice. Então, a partir do momento... Se você não sabia, ok, podes cobiçar. Deus não vai te julgar, ok. Mas a partir do momento que você já sabe que a cobiça é pecado, se você cobiça, Deus tem direito de te julgar. Deus tem direito de te julgar. Deus tem direito de te julgar. Por quê? Porque você já recebeu o conhecimento. Então, o pecado tem a ver com o conhecimento que você tem. Por isso é que a Bíblia nos fala o quê? Para nós não julgar as pessoas. Por quê? Porque nós não conhecemos a consciência das pessoas. Nós não conhecemos a consciência das pessoas. Nós não conhecemos o que está dentro da pessoa. Porque muitas das vezes você está a pensar que... Exemplo, né? Você pode estar a pensar que ela está a pecar. Mas ela não sabe que o que está a fazer errado. Mas quando ela receber o conhecimento, ela vai mudar a maneira dela de pensar. Então você está a lhe julgar à toa, você não sabe que ela não sabe ainda. Estás a entender? Então não podemos julgar as pessoas porque nós nunca sabemos quando é que a pessoa sabe ou quando é que a pessoa não sabe. Porque o pecado vem do saber. Estás a entender? E eu queria também, principalmente no meio cristão, eu queria também falar sobre algo muito importante. Que há aquelas coisas que são pecados no geral. Né? No geral, por exemplo, mentir é um pecado assim no geral. Mas há pecados particulares. Por exemplo, Deus me falou para parar de usar peruca. A mim, Deus me falou para parar de usar peruca. Ele me disse, não podes usar nenhum penteado que cubra totalmente o teu cabelo. E a peruca é uma coisa que cobre totalmente o meu cabelo. Eu posso adicionar extensões, posso adicionar algum cabelo, mas desde que o meu próprio cabelo natural também esteja exposto. Agora, essa pergunta. Usar peruca é pecado? Não. Usar peruca não é pecado. Mas, a partir do momento que Deus me falou... Não, Deus não falou contigo. A partir do momento que Deus me falou para parar de usar peruca, então, usar peruca para mim se torna pecado. Mas isso acontece mais quando a pessoa já tem um nível assim de cristianismo muito alto. Aí Deus começa a te pedir coisas particulares. Por exemplo, eu ouvi um pastor a dizer que ele não pode ir no cinema. Ir no cinema é pecado. É pecado para ele, claro. É pecado para ele porque Deus lhe deu essa ordem. Deus lhe deu essa ordem. É tipo no jardim do Éden. Deus deu a ordem só aos homens, Adão e Eva, para não comerem daquela árvore. Mas aos animais ele não deu essa ordem. Então o pecado é uma coisa de consciência. É uma coisa de consciência. Você precisa analisar a tua consciência. Você precisa viver fiel à tua consciência. Por que a Bíblia muitas vezes fala o que adianta o homem ganhar o mundo, mas perder a sua alma? Já pensaste o que Deus queria falar com isso? O que adianta o homem ganhar o mundo, mas perder a sua alma? Outras versões usam a expressão a vida verdadeira, mas perder a vida verdadeira. Sabe por quê? Por quê? Porque é na alma do homem que entra o conhecimento. É na tua alma
que você consegue saber que aquilo é pecado ou não, é na tua alma onde fica concentrado o conhecimento do pecado. É na tua alma. Então, por isso que perder a tua alma significa o quê? Não viver de acordo com o conhecimento que você tem. Porque é na tua alma que você sabe é na nossa alma que nós conseguimos saber que a cobiça é pecado. Por isso é que perder a tua alma significa você viver cobiçando. Se na tua alma você já sabe que cobiça é pecado, se na tua alma, porque o conhecimento fica na alma, se na tua alma você já recebeu o conhecimento que cobiçar é pecado e você continua a cobiçar, então você está a perder a tua alma. Estás a entender? Outras versões falam vida verdadeira. Por que é vida verdadeira? Porque a vida verdadeira é viver segundo o conhecimento que você tem dentro de ti. Essa é a vida verdadeira. Por isso, nesse versículo de Romanos 7, no capítulo de Romanos 7, mais abaixo, você vai ver Paulo a falar o quê? Paulo a falar assim que o bem está na mente dele. A mente também, na Bíblia, podemos chamar de alma. Então, é na tua alma que você sabe qual é o bem que deves fazer. Mas se você não escolher andar de acordo com a tua alma, você está a perder a tua alma. Você vai perder a tua alma. Então, minha irmã, meu irmão, eu termino aqui. Mas eu vou te deixar um conselho. Analise a tua alma. Analise a tua consciência. Para mesmo reflita, eu tenho vivido o meu cristianismo de acordo com o conhecimento que eu tenho? Será que eu estou a fazer aquilo que eu sei que eu devo fazer? Será que eu estou a viver da forma que eu sei que eu devo viver? Será? Examina você mesmo e se pergunta. Então, se você ver que em alguma área da tua vida você não está a agir de acordo com aquilo que você sabe que é o certo, você não está a fazer aquilo que você sabe que deves fazer, muda os teus caminhos enquanto é tempo. Passa a agir de acordo com o conhecimento que você tem, minha irmã. Você sabe que não deves comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você sabe, porque você recebeu essa ordem. Mas você tem comido, então mude a tua atitude. Você recebeu conhecimento que você não deve cobiçar. Não só sobre isso, tem muitas coisas que você tem feito, se calhar, não sei. Então, examina você mesmo e alinha os teus caminhos. Faça tudo, se comprometa a fazer tudo que você sabe que é o certo a fazer. Se comprometa. Eu sei que vai ser difícil sim. Vai ser difícil. Eu também tenho coisas aqui que Deus já me mandou fazer, estou a vacilar. Às vezes faço, às vezes não faço. Mas eu tenho me esforçado para andar reto com consciência limpa, consciência pura. Então eu espero que essa palavra abençoe a tua vida, abençoe a tua família, abençoe a tua casa, no nome de Jesus. Amém.